Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um RNcast, o podcast do Sistema RN Brasil. Hoje com um convidado muito especial, o Bruno Santi. E vamos contar aqui o como tudo começou. Fala Bruno, muito obrigado por estar junto conosco aqui. Boa noite, Boa eu que noite. agradeço. Boa noite, Anderson, boa noite, David. Obrigado pelo convite, é uma honra e uma alegria imensa. Hoje de manhã eu vi você no Instagram lá, anunciando, né, o podcast, fiquei bem animado, e isso é muito bom. Esse é o primeiro podcast, Então vamos fazer o melhor aqui. também. Mas isso aí, Bruno. Então, para quem não sabe, o Bruno, ele faz parte do Sistema RN Brasil, né. Se você que é membro do sistema, quer vir aqui conosco fazer um podcast, basta que você se torne um membro profissional com 15 pontos, assim como o Bruno fez, já fez encontro formal, encontro informal, já fez bastante negócios, indicações, então tudo isso, pontuou para que você esteja junto conosco aqui também. E hoje é a vez do Bruno, então vamos contar aqui como tudo começou, Bruno. E eu gostaria de saber, né, nós gostaríamos de saber aqui, como é que foi esse teu início, né? Eu sei, como eu estava comentando ali nos bastidores um pouco, eu sei só um pouquinho, eu deixei tudo pra cá pra gente colocar na mesa, né? Uhum. Mas gostaria de saber, você falou que começou como estagiário, depois foi para o banco, depois começou a querer empreender. Então a gente vai pegar um pouquinho ali de cada tempo, né, de cada ano. Eu gostaria que você trouxesse isso e mostrar como que você começou. Claro. Bom, falando da parte da infância, mais da parte do ser em específico, acho que tem 2 qualidades que foram determinantes para mim e para eu chegar onde eu cheguei. Que ainda considero o início, mas estar onde eu estou, que é ser muito determinado e focado. E eu acho que isso, ajuda muito, principalmente na questão não só profissional, mas pessoal, porque antes da gente fazer algo, nós somos algo ou alguém. Então eu sempre, realmente fui muito determinado e focado, e quando fui escolher o curso da graduação, eu entrei muito novo, muito jovem, com 17 anos, aí a gente fica naquela questão de não saber muitas vezes para onde ir, o que fazer, e comigo não foi diferente. E eu escolhi economia justamente porque na época eu queria trabalhar em banco. Eu via as pessoas lá no ar-condicionado, sentadinhas. Essa é a vida que eu quero. É essa a vida que eu quero. Eu achava exatamente isso. E não tinha nem ideia o que que é trabalhar em banco, Exatamente, eu não tinha nem ideia. também já trabalhei em banco. Estamos com 2 ex-bancários aqui, vai ser legal hoje. E então eu pensei: "Não, vou por esse caminho". Isso eu tô falando, gente, em 2004 que eu prestei vestibular, então mais de 20 anos. E realmente eu gostei muito. Aí prestei vestibular para economia, porque eu queria trabalhar em banco, então o que tinha mais a ver na questão de graduação era economia. Prestei vestibular, graças a Deus, passei aqui em Ponta Grossa, inclusive, na época, na UEPG, e vim aqui cursar economia. Fiz estágio e tudo mais, e logo depois que eu me formei, eu realmente queria trabalhar em banco. E aí eu saí daqui por uma questão também de mercado de trabalho, enfim, fui para Curitiba. E por que eu falo da determinação e foco? Porque eu não a minha família é uma família relativamente simples e humilde, então eu não tinha, ainda mais 20 anos atrás, que eu me formei em 2008, grandes contatos que me pudessem colocar em lugares. E eu não esqueço isso. Aí na época também não tinha muito essa questão da internet que hoje tem, porque hoje em dia tudo você não vai mais quase distribuir currículo, né, pessoalmente. Mas naquela época era diferente, ainda era assim. E aí fui eu lá com a minha pastinha de terno e gravata, nas agências bancárias dos bancos privados, Itaú, Bradesco e Santander na época, não lembro se Santander já estava aqui no Brasil, acho que sim. Na época, distribuir currículo nas agências. Aí, teve uma gerente, na época, ela não era gerente da agência, ela era gerente administrativa.
E ela me deu um toque, ela falou assim: "Bruno, procura direto o gerente geral para entregar o currículo, porque senão você vai entregar para o caixa que vão literalmente amassar, jogar sei lá eu". E foi isso que eu fiz. "Ah, quem que é o gerente geral da agência?", "Fulano", entregava lá, né, se eu conseguia conversar, eu conversava, porque, era difícil também o gerente geral, era tinha muitas, tarefas durante o dia, então parar para me receber sem horário agendado, impossível, mas que eu conseguisse pelo menos olhar no olho dele e ele me ver de alguma forma, ser visto pessoalmente, para mim já era o ápice. E foi isso que eu fiz. Então fui distribuir currículo, pastinha na mão, agência por agência e tudo mais. E daí teve um gerente que me chamou para uma entrevista. Não o conhecia até então. Então foi zero apadrinhamento. É por isso que eu falo da determinação e foco. E ele me chamou para Tempo uma que eu quero. entrevista. Exatamente. Vamos lá. E ele me chamou para entrevista. E na entrevista, ele simplesmente me deu uma caneta e falou: "Me venda essa caneta". Ah, estilo Lobo do Wall Street, é. E na época Jordan eu Bel não tinha nem ideia que tinha acontecido numa entrevista de emprego. Não sei como vendi a caneta para ele. Falei dos benefícios, da beleza da caneta, enfim, nem eu sei exatamente hoje, explicar, mas consegui vender a caneta para ele e entrar no banco. Pois bem, desde que eu entrei no banco, eu já percebi que geralmente a gente que tem uma visão de fora, mas até como cliente, acha que o banco é algo administrativo, e não é, é extremamente comercial. As pessoas estão lá para vender algo para os clientes. E aí que foi começar a me cair a ficha com relação a isso, dessa questão de comercial do banco e entender como o jogo funcionava. E desde então eu fiz questão de ir para a parte comercial. Tinha uma pequena parte ainda administrativa, que hoje acho que quase não tem mais, que acabou tudo sendo modernizado, principalmente essa parte. E sempre quis ir para a parte comercial. Então eu comecei na época como escriturário, que hoje acho que também não existe mais, enfim. E depois de escriturário, o próximo cargo seria caixa. E eu, como escriturário, já mostrava serviço, eu já vendia cartão de crédito, capitalização, ali no balcão. Na época, existia um balcão no Bradesco, isso foi o primeiro balcão, não era valer. Era um balcão que eu ficava para atender, que era basicamente para atendimento, eu já comecei a vender. Quantos E anos você aí, ficou lá? fiquei 8 anos Qual no agência mesmo? Bradesco, Qual agência? Centro Cívico, em Curitiba, da Aham. Frontier. E foi basicamente na mesma agência que eu fiz toda a minha trajetória, no Bradesco. E eu já deixava claro para o meu gestor que eu não queria ir para a área administrativa, que eu queria ir para a área comercial. Então, eh, depois do escriturário, eu não fui para a caixa, que era teoricamente o andar ali da carreira, e já fui para a área comercial, como se fosse um agente comercial antes de virar gerente. E graças a Deus conseguia bater as metas, aquela adrenalina, né, que de alguma forma me impulsionava. Então eu sempre usei isso para ser um motor, porque acho que a gente como ser humano também precisa um pouco disso, de algo ou alguém ali nos cobrando de alguma forma. E eu acho que isso é interessante para nossa evolução, porque acho que a nossa tendência é ficar numa zona de conforto. E, enfim, aí depois foi para o cargo de gerente de pessoa física, depois eu fui para o cargo de gerente de pessoa física, uma renda maior, depois gerente PJ e depois, por último, acho que eu tive mais 6 promoções, assim, no banco, em 8 anos. Quase todo ano Estava sendo estava rendendo. promovido, É. exato. E depois eu assumi um PAB, um PA da época, era uma agência que tinha virado PAB, então, é como se eu fosse um gerente geral de uma agência pequena. Então eu tinha 2 colaboradores sob a minha gestão. E graças a Deus, assim, acho que eu tenho uma questão de é uma junção de fatores, também de sou católico, então eu acredito muito nisso, de Deus abençoando. Então, às vezes, quando eu achava que não ia dar certo, não tinha o que fazer, não sei, vinha uma luz e acontecia. E até hoje é assim. É uma parte realmente espiritual. E aí foi isso. Em 2016, então eu fiquei no banco de 2009 até comecinho de 2017. Ali em 2016, eu tinha algo na minha cabeça que eu queria ter uma experiência fora do país, certo.
Como eu disse, eu vim de uma família, graças a Deus nunca me faltou nada, nunca mesmo, mas que não era extremamente abastada. Meus pais batalharam muito para ter o que eles têm. Então, graças a Deus, eu tenho uma família extremamente estruturada, mas não, eh, rica, Hum. podemos assim dizer, financeiramente falando. E e na época eu via muitos colegas, e amigos meus da época da faculdade aqui da UFPG, que faziam intercâmbio durante a faculdade, logo depois que se formavam, mas eu sabia que para mim não seria essa a realidade, que eu precisaria batalhar para custear essa despesa. E aí, depois de 8 anos de banco, eu já estava com 29 anos de idade. Pensei: "Eu acho que agora é a hora de eu fazer isso", porque vai ficando mais velho e infelizmente no Brasil, nós temos uma questão de etarismo, de Uhum. que tem mudado um pouco, mas na época era ainda mais forte, era ainda pior. Pensei: "Agora, menos de 30 anos, não tinha filhos, né, e tudo mais, agora eu acho que é a hora". E foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Todo mundo que me pergunta, as pessoas: "Ai, Bruno, o que que você acha?" Vá, vá, porque o crescimento que eu tive, eu fiquei 9 meses lá, na Irlanda, fazendo intercâmbio. Foi, assim, muito enriquecedor, coisas que eu levo lembranças até hoje na minha vida. Isso cursando a faculdade? Ou depois? Não, isso depois, isso com 29 anos, depois de 8 anos de Bradesco. Entendi. Durante a faculdade eu não Não dá podia, porque financeiramente tem um custo e não tinha como meus pais arcarem com isso. E eu tinha eh essa convicção, digamos assim, que eu precisaria batalhar. Então a minha vida toda sempre foi de muita batalha. Meus pais, a minha mãe até tem uma frase e eu agradeço muito pela forma como a gente foi criado, eu e minha irmã, porque ela falava: "Até os 12, 13 eu tenho a obrigação de dar para vocês, depois disso, de dar e fazer. Depois disso, eu tenho a obrigação de dar e vocês já têm que começar a fazer". hum. Sabe, tipo o lanche, o prato da refeição. Então, isso O fez com que exatamente, isso foi ótimo, porque a gen fez com que a gente se virasse muito cedo, sabe, aquela coisa de não ter criado os filhos para ela, mas para o mundo, para eles, né, no caso meus pais, mas para o mundo. Nada de mão beijada, sem Exatamente, batalhar, fazia, né. exato. E eu dou muito valor a isso, muito. E exatamente a forma como eu quero criar os meus. Bacana. Sabe, ensinando para eles que tem um certo custo as coisas, e É batalhado, né, não cai do céu. ensinando principalmente princípios e valores, porque o resto a gente corre atrás. E se eles não tivessem me fornecido isso na época de criança, acho que eu não estaria nem aqui hoje falando com vocês. Então, aos 29 anos, decidi fazer um intercâmbio, fui para lá, foi uma experiência maravilhosa. Eh Fiquei, um período, decidi na época retornar para cá por alguns fatores, enfim. E aí, eu era formado em economia, tinha experiência de banco, tá, voltei para o Brasil, o que que eu vou fazer? O que que eu sabia fazer? Trabalhar em banco. Hum. E aí foi meio que no automático, Voltei pro banco. voltei para banco, Uhum. na época para o Santander. Mas também na época foi a melhor decisão que eu tive, porque na época o Santander também pagava, variável, coisa que o Bradesco não pagava e tudo mais, então a gente conseguia ganhar mais. Então se eu não tivesse saído do Bradesco na época para fazer o intercâmbio, provavelmente eu não teria tido até um upgrade, de certa forma, salarial. Então, graças a Deus, todas as movimentações que eu fiz foram benéficas. Eu não tenho arrependimento nenhum, de nada. Nada, mesmo aquilo que às vezes não dá tão certo, dá porque nos ensina ao que não fazer. Hum. Serve muito para o empreendedorismo, né. As pessoas pensam que, falar de empreendedorismo, falar de ser empresário, às vezes o pessoal romantiza muito, né. E como, eu sempre quando eu escuto assim: "Não, porque é empresário, porque" filho, você pode empreender dentro da tu do banco. Você pode empreender dentro do banco. Você faz um atendimento diferenciado, você, né, gera no brainstorm lá, alguma ideia que pode mudar ali o ponteiro do banco, então você pode empreender onde você está.
E isso, as pessoas pensam que às vezes voltar para um CLT ou, né, mesmo ganhando super bem, "Ah, eu tô decaindo", não, você tá lá para aprender, porque daí você não vai cometer os erros ali, como você tá falando, "Poxa, eu vou lá, eu já vou ter experiência, eu já sei como fazer, já sei como contornar, já tenho experiência de comercial", como você falou ali, eu sei o que que é levar um não, né, eu sei como contornar isso tudo, sei o que é cumprir meta, só não vou ter quem me cobrar, porque quem vai me cobrar sou eu mesmo, É, né. exatamente. E que eu acho inclusive que a pior cobrança é a gente com a gente mesmo, no fim das contas. Então, mas aí eu, voltei pra cá, entrei na época, no Santander, que foi muito benéfico pra mim. Aí no Santander já foi um pouco mais fácil, não precisei entregar currículo de agência em agência com a pastinha embaixo do braço. Realmente foi uma indicação, mas também foi uma indicação porque pelo trabalho que eu tinha feito no Bradesco, por mérito. Então não te exatamente, não tem como, a gente, colhe o que a gente planta. Se eu não tivesse sido um bom profissional do Bradesco, eu não teria sido contratado, obviamente no Santander. E ali no Santander fiquei por mais 5 anos. E também chegou uma hora e aí no Santander eu entrei como gerente PJ, teve uma pandemia no meio e eu saí como gerente de plataforma, que aí gerencia conta de empresas maiores. Então eu já estava lidando com empresas. E eu gostava de lidar com empresas. Depois que eu saí da PF e fui para pessoa jurídica, eu nunca mais pensei em voltar para pessoa física, porque eu gostava dessa coisa de maiores, Uhum. sabe? Empresas maiores, mais robustas, das coisas serem mais desafiadoras, porque eh, a tendência é justamente essa: quanto mais complexo, quanto maior, mais desafiador vai ser. E menos monótono. Exatamente, menos Uhum. monótono. Porque sempre um dia após o outro era diferente as negociações, Exatamente. empresas diferentes, pessoas diferentes, desafios diferentes, eu lembro disso. Como eu lembro. E produtos também completamente diferentes. Quando eu Uhum. cheguei, por exemplo, lá na plataforma, por participar de um treinamento de câmbio, e a especialista, que era coisa que a gente não via muito em agência, né, quando você lida com empresas menores, e ela usando termos assim que depois eu fui dar uma pesquisa. O que era, e aconteceu logo quando eu cheguei. E aí depois também de 4 anos e meio, mais ou menos, me veio uma certa inquietação, porque a nossa vida, ela é muito mutável, porque a gente está se movimentando o tempo todo, quer queira, quer não. E se você não se movimentar, o universo está se movimentando. Então, mesmo que você de repente não queira, você vai ter que de alguma forma, porque o universo não vai te deixar parado. Então, ou você faz isso por você mesmo, Você ou você vai exatamente, vai na onda, é forçado a fazer, vai não. senão você morre na casca. E aí me veio aquela, eu acho que agora banco já neste momento, que eu jamais vou ser a pessoa que vou falar: "Dessa água eu não beberei", pelo contrário, eu sou muito grato ao banco, porque foi ele que Moldou. possibilitou eu fazer o intercâmbio primeiro e depois, de certa forma, até estar empreendendo hoje. E aí me veio uma certa inquietude de querer fazer algo diferente, eu quero empreender. Não quero mais nesse momento trabalhar para os outros, entre aspas, que é um pensamento que hoje eu já não tenho mais, mas Você tem um monte de na enxerga, época linha de enxerga. exatamente. E não, e essa questão de trabalhar para os outros, não, você está trabalhando para você mesmo. Você está ganhando um salário, você está lá de graça, não está lá de graça. Então você está trabalhando para você, para realizar os seus sonhos. E isso vem de encontro a algo muito importante, que eu estava umas 2 semanas, veio 2 amigos meus de Curitiba para cá. Vieram lá no Empório e tal. Fiquei bem contente, inclusive não esperava, eles me ligaram: "Ah, a gente tá aqui em Ponta Grossa e tal, onde é que fica exatamente a tua loja?" Eu falei: "Foram lá". E foi uma conversa muito boa, porque a gente são 2 amigos que também trabalharam no banco há um tempo atrás. E eu falei: "Gente, meu pensamento mudou muito, assim". Muitas vezes a gente precisa sair da bolha para ver exatamente com outro prisma, outros olhos, aquilo ali. Então a gente tem essa um pouco de tendência, talvez natural como ser humano, de, como é que eu posso dizer? De colocar aquilo num patamar talvez muito mais ruim do que realmente é. Então, até o próprio banco, assim, teve alguns momentos, falava: "Nossa, que absurdo, que isso", não digo nem das metas em específico, mas às vezes a questão de cobranças, a forma como era feito.
E não que eu acho que isso seja certo ou justo, não, mas tem muita coisa que eu parei para refletir hoje como empresário, que eu vejo: "Não, gente, o buraco é mais embaixo". Precisa vender, Então, assim exatamente. que move Então tudo tem é a venda. e eu só fui ter essa percepção depois que eu saí de lá. Então hoje a minha percepção até com o próprio bancário é completamente diferente. E a percepção que eu tinha como com o empresário quando eu não era empresário é justamente isso, a coisa romântica, que tudo funciona e que dá muito dinheiro e que tá todo mundo rico e pá-pá-pá. Hoje, inserido neste contexto, eu vejo que o buraco é mais embaixo, porque a teoria, o papel aceita tudo, Sim. a realidade, o dia a dia é outra coisa. Exatamente. Enfim, aí realmente queria, né, na época empreender, e agora? Vou empreender no quê? Fazer o quê? Aí que nós vamos chegar, ó. Aí Por que a Empório Del Sante, né, o porquê você foi ali, né, a gente teve algumas conversas, né, em outros eventos, né, e você fala: "Poxa, eu amo vinho, amo, né, os produtos que eu ofereço", e eu vi uma oportunidade de negócio e por isso eu gostaria que você contasse o porquê que aí já, né, já sabe um briefing, né, porque você gosta disso, mas como é que você viu como negócio? Né, como é que você viu: "Poxa, quanto que vai ser o meu payback? Quanto que vai ser o meu ROI? Por que que eu vou investir nesse produto? Qual produto que eu vou escolher?" Que você pega produtos selecionados ali, né, uhum, sim. vem da Serra da Canastra, né, são vinhos ali tem desde o mais simples até o mais sofisticado, mas você gosta de trazer né, essa sofisticação ali para um público geral. E eu gostaria de você entender o porquê que você fez isso, né. Eu acho que existem 2 formas da gente aprender. Eh, a primeira delas é indo atrás de conhecimento, né, só que mesmo que a gente vá atrás de conhecimento, que é muito teórico, tem uma outra parte prática que as coisas vão acontecendo. E a gente vai aprendendo com os erros, seja da nossa parte ou seja de outras pessoas. Então, uma parte que eu não precisei errar para aprender, que eu aprendi com experiência da vida, que é a dica inclusive que eu dou. Quer empreender? Empreenda em algo que você goste, que você consuma. Domina, né. Não tem como ser diferente. E isso eu já coloquei na minha cabeça na hora de empreender, então esse erro eu não cometi, digamos, de fazer o contrário. Eh E aí, dentre as várias coisas que eu gosto e as várias coisas que eu consumo, tem 2 amigos que têm, lojas que vendem vinho em outras cidades, não aqui, e aí eu fui conversar com eles. Na verdade, inicialmente, eu tinha pensado em uma loja de produtos naturais, que é algo que eu consumo. E aí eu fui conversar com uma pessoa, um amigo também que na época tinha, agora não tem mais, uma loja de produto natural, achei interessante, achei legal e tudo mais. Mas ainda não estava 100% convicto de que era aquilo. Uhum. E aí, eu conversando com hoje o meu marido, que na época, era meu noivo, também sempre me apoiou e me apoia até hoje, né, a respeito e tudo mais. Um desses 2 amigos, ele ia fazer um evento de degustação gratuita e chamou e convidou. E daí eu falei para o meu marido, falei: "Ó, né, vamos lá, o que que você acha?" E nem tinha pensado necessariamente em empreender naquilo ali, porque o que ele tem é um pouco diferente, tem vinho também, mas ele mexe com frutas, verduras, enfim, coisa que eu não faço aqui. Dele: "Vamos", e nós fomos. Quando a gente saiu de lá, eu já estava com um sorrisão, É isso. no rosto, e aí meu marido olhou pra mim e falou assim: "Bruno, isso daqui tem muito mais a nossa cara, a tua cara". Uhum. Então, eh, começou com isso. E eu já consumia vinho, desde muito tempo, eu sou descendente de italiano, meu avô consumia vinho, meus pais consomem vinho, então eu já consumia mesmo sem antes de sonhar em abrir qualquer coisa, eu já consumia vinho. Na pandemia, que a gente ficou muito aquela questão de lockdown e tudo mais, tenho 2 grandes amigos que eu considero como irmãos, a gente se falava basicamente todo dia. E para mim era muito automático, quando a gente fazia
a nossa chamada de vídeo estar com uma taça na mão. Na época da pandemia que eu nem pensava em sair do banco. Naquela época ninguém estava querendo inventar nada de diferente, né, você estava querendo se segurar onde você estava. Então só para vocês entenderem como já era automático. Eu faço terapia já acho que uns 2 anos e meio, online, chamada de vídeo também. Uhum. E basicamente eu com a minha taça de vinho. Então o vinho já estava presente, quase toda noite eu bebia, não uma garrafa toda, mas meia tacinha ali, exato, porque me ajudava a relaxar também, pós-banco, sabe, assistindo televisão De na forma cama moderada pra ali. quem tá pra saúde, né. Exatamente, é comprovado cientificamente inclusive. E aí foi isso, só que aí eu adaptei, porque no caso desses amigos era só vinho, o outro era vinho com fruta, e aí Vamos juntar eu todos. daí daí a gente fez, algumas viagens nesse período. A gente foi, por exemplo, uma viagem que a gente foi para São Paulo, e lá em São Paulo tinha empórios. Daí aquilo me porque a gente pega referências Sim. de outros lugares para montar o nosso. Então o que eu também falo, o empório ele não é cópia de nada, são referências, porque a gente também não inventa a roda, mas igual aquilo ali, você não encontra em lugar nenhum, a não ser que alguém me copiou. Mas acho que não, que nem faria, né, sentido, porque as pessoas percebem também, enfim. Então, aí eu fui pegando referências, tá, vinho, mas só vinho? Não. Então o resto, Conciliar. do chocolate, o queijo, veio realmente como referências e foi, aparecendo. E aí com relação à parte técnica, eu fiz curso de sommelier, fiz mais uns 4, 5 cursos posteriormente, muitas visitas, porque a gente gosta muito de conhecer novos lugares, passear, turistar, viajar. Então a gente já foi para Mendoza, então visitamos ali. E outras referências ali que você gosta. Exatamente, fomos para o Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul, já fui na época que eu estava morando fora do país, ou seja, lá em 2017, já tinha visitado algumas vinícolas de Porto, que é onde produzem, né, o vinho do Porto, que na época eu fui para as cidades, então realmente o vinho já estava na minha veia, mesmo sem querer, digamos assim, antes mesmo de empreender. Então foi isso. E hoje, né, porque tem muitas pessoas que me perguntam, talvez até acho que pode ser a tua próxima fala, desculpa se eu tô Não, bora lá, vamos lá, estamos aqui pra ouvir, descansar. quando eu fui abrir o empório, eu peguei coisas da minha cabeça. Então, o que eu acho que vai dar? Quais os rótulos? E coloquei ali. É, até ia perguntar pra você, por exemplo, por que o do vermelho? Por que do vermelho com branco? Por que desse formato? Tudo tem um porquê, né, empresário não simplesmente: "Ah, aconteceu", né, por exemplo, hoje dentro do nossa logo, por exemplo, tem o porquê do azul, tem o porquê do laranja, tem o porquê das 3 barrinhas ali na frente, né. Então tudo isso não simplesmente: "Ah, aconteceu", né, tudo isso foi pensado. Eu gostaria de saber, né, de você, como é que você pensou o empório, né, antes de você executar? É bom, com relação a logo mais específico, o nome realmente veio de algo para também, prestigiar a minha família, Sim. porque Santi é o meu sobrenome, que é o sobrenome do meu avô italiano, inclusive nos deu a cidadania, italiana. Ah, então você não Então pega fila no aeroporto. não, agora não mais, depois de alguns anos esperando, porque os processos no consulado brasileiro é um pouco demorado, saiu agora o ano passado a minha dupla cidadania. Legal, Legal. E então foi uma homenagem, eh, a ele, a questão do nome, Empório Del Sante. A escolha do vermelho, foi uma questão na época eu tinha pensado em vinho, cor vinho, porque existe o cor Uhum. vinho, né, o roxo puxado, púrpura puxado mais ou menos para esse tom, mas querendo ou não já é o que a grande maioria, apesar de realmente lembrar, já usa. Eu falei: "Acho que eu vou tentar sair um pouco desse óbvio", mas claro, não numa tonalidade completamente contrária. Não tem como eu colocar, sei lá, um azul, um amarelo, não faria muito sentido. Então, pelo menos ali numa tonalidade próxima à cor do vinho, que lembrasse, né. Eu também pesquisei, não foi totalmente aleatório. A questão da cor vermelha, que lembra de certa forma a urgência, então teve essa questão também.
A do ramo alimentício usa muito o vermelho ali, porque ele É, incita você a exatamente. fazer, né, uma compra, incita Ao você a ter igual consumo de alguma lá forma. exatamente. Exatamente. Tem a taça de vinho ali também. É, a taça de vinho, na verdade, eu não lembro como que eu peguei a referência, mas foi de muito estudar, assim, de pesquisar Uhum. a taça de vinho ali. A questão da moldura, eu pedi pra pessoa que fez a logo colocar, porque eu achei que ficaria mais chique, digamos assim, que remete ao empório, Mas uma foi só um mais pelo, né. romantizada. É, exatamente. E aí, e aí o resto realmente foi feito junto com a pessoa que criou, de certa forma, a logo no papel pra mim, mas com bastante, eh, reuniões, digamos assim, pra se chegar Pra chegar essa demorou quanto tempo? nessa ai, eu acho que, sei lá, pelo menos um mês, assim, bem Pra estudar. porque daí mandava outras molduras, deu: "Ai, não tá legal", sabe quando não era aquilo? Hum. Até a tonalidade da cor vermelho, porque dentro do próprio vermelho tem Vários tons. vários tons. E aí pra chegar mais nesse vermelho também foi e daí eu queria, por exemplo, que a letra da palavra empório não fosse igual ao da Sancho, que o da Sancho fosse um pouco diferente, uma escrita de Mas foi repente uma um pouco assinatura. mais exato. Uhum. E assim surgiu, né. Ah, legal, não. Ficou chique. Ficou chique, ficou bonito, parece um selo aí, um selo de qualidade. E eu queria ver, você na hora que você foi falar da tua família, você se emociona bastante ali, né. E eu queria ver o como que foi ali esse apoio, né, de quão importante foi esse apoio familiar pra você realmente: "Poxa, agora, ó, saí da minha zona de conforto e vou empreender". Como é que foi? Porque tem muitos empresários que às vezes não têm apoio familiar, Chamam você de louco, chamam você de louco, mas não vai dar certo. fica aquele pensamento pessimista, tipo, Infelizmente né, que nem caranguejo, né. Legal, Aí certo. não quer sair, Idoso. vamos puxar isso aqui. é. Os meus pais, eles são muito conservadores, assim, em quase todos os sentidos, porque eles foram criados dessa forma em cidade pequena. Mas eles sempre nos respeitaram, a mim e a minha irmã. E eu acho que independente do que você acredita, você respeitar o outro, ter compaixão pelo outro, é essencial. Então isso eu tive na minha família. Pra ser bem honesto, por eles, eu tinha virado funcionário público desde que eu Eu saí já imaginei, da você falou tradicional, a minha mãe, ela se aposentou como funcionária pública. Então a cabeça, de certa forma, né, deles era isso, Hum. ter uma estabilidade, aquilo que profissionalismo, mas não era o que eu desejaria. Mas em nenhum momento eles, eh, nem a mim, nem a minha irmã, nos cortaram ou falaram: "Não faça isso, vá por um outro caminho". Eles sempre nos respeitaram, sempre: "Você quer isso? Então vamos junto". Em todas as áreas da nossa vida. A gente tá aqui. Até hoje, a minha mãe, quase sempre assim que a gente fala, ela fala: "Eu tô aqui". Uhum. Então eu realmente sou muito grato e não tem como ser diferente, e principalmente porque eu sei que de alguma forma eu sou muito privilegiado. Eh, então pelo menos eu tenho essa noção. Eu tenho uma base realmente familiar muito forte, eu tenho uma estrutura por trás que tem muitas pessoas que não têm. A gente conhece, né, empresários que vendem almoço para comer a janta e ultimamente está mais desafiador pelo momento econômico que a gente tem vivido e às vezes nem almoço mais tem para vender, para comprar janta, infelizmente. Então, graças a Deus, eu tenho realmente uma base familiar. Não sou, que nem eu já falei, milionário, herdeiro, nada disso, mas, pelo menos uma estrutura mínima ali, se acontecer qualquer coisa, eu sei que eles estão ali, pelo menos enquanto estiverem vivos. Uhum. Então eles sempre nos apoiaram, sempre, assim, pra tudo, não só Qual a idade da mãe? mente. Minha mãe tá com 73 Uhum. e meu pai vai fazer 80 agora, nossa, que vem. Opa. Daí é você, é um casal. É o casal. Minha irmã só é 2 anos mais velha que eu. Uhum. Legal. Muito bom. Tua mãe faz o que mesmo? A minha irmã, ela
terminou medicina há pouco tempo e ela é doutora em nutrição. Aí agora ela tá tentando revalidar, porque ela fez medicina no Paraguai e tá tentando revalidar o diploma aqui. Então ela é nutricionista, doutora, em nutrição e médica agora. Médico. Se Deus quiser, logo vai estar atuando aqui no Brasil como médica também, que são 2 cursos que se complementam, né. Indo pra qual área? Eu acho que ela vai acabar seguindo a questão de nutrologia, provavelmente porque tem a ver também porque ela gosta, da nutrição. Então, Vai pra essa área. E teu pro marido também é médico, né? é médico, aham, mas E ele é ginecologista ele e obstetra. bacana, e como é que foi esse apoio ali? Porque você falou: "Nossa, você foi a primeira pessoa que foi no empório, não, isso aqui é a tua cara", e, É. como você com economista, então você é a razão. É, Razão e ele emoção e razão, como é que se divide isso daí pra você? "Bom, vou fazer". eu acho que aí tem uma outra questão que é, a gente também não pode se subestimar, e tem uma questão de lei da atração. Então, graças a Deus, estou casado realmente com um cara incrível, pessoalmente, profissionalmente, que também tá ali, sempre me apoiou. Mas eu não vou me gabar e falar de mim, mas eu acredito muito que se eu estou com um cara incrível, é porque de alguma forma eu também sou incrível. Sim, pessoas se De atraem. alguma forma eu atraí isso pra mim. A gente atrai tanto pro bem quanto pro mal. Eu também não posso me jogar lá pra baixo, eh, né, e pensar: "Ai, alguém tá aqui, alguém tá aqui". Não, os 2 estão aqui. E ele sempre me apoiou. Não foi uma decisão fácil na época sair do banco, não foi do dia para noite, levou meses até se concretizar. Assim, eu diria que todo o processo quase 1 ano. Então não era algo, ai, fiz sem pensar, fiz ali na Planejou tudo, né. no momento, no calor da emoção, aconteceu alguma coisa específica no banco que eu: "Ai, que saco, agora eu quero fazer outra coisa". Não foi assim. Que meus pais são conservadores, então eles passaram de alguma forma isso também pra gente, de ser muito realista, pé no chão, de não fazer nada por impulso. Então eu, pelo menos na vida, não ajo, via de regra, por impulsividade. Eu realmente sou muito racional para as coisas, mas até um pouco demais. Eu tô aprendendo a ser um pouco de menos com o meu marido. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque, pô, empresário é tudo ou nada, você tá do lado ali do risco, né, e às vezes a gente, né, eu sou muito assim também, né, volta e meia aqui o meu pai fala: "Não, tá demais", ele diz: "Ah, não, mas a gente tem que ter esse balanço", né, você não tem sócio, né, basicamente é você que toca a operação. Isso, exato. Que eu Ó. também foi algo que eu não quis. Uhum. Não quis sociedade, porque justamente pensei: "Se isso aqui der, sei lá, errado, Deus me livre, mas se der errado a responsabilidade é minha, e se der certo também é responsabilidade minha", porque quando às vezes você, tem um sócio, se acontecer alguma coisa: "Ai, mas e se de repente tivesse feito do jeito que eu falei, não teria acontecido isso", Hum. sabe. Eu queria pelo menos inicialmente, pode ser que um próximo empreendimento, uma outra coisa, eu faça uma sociedade, eu acho muito válido, dependendo com quem você se associar e tudo mais. Mas para o meu primeiro negócio, eu queria assumir os riscos. Bater no peito e falar eu, né. Exatamente, o negócio é comigo, a responsabilidade disso daqui é minha. Até para aprendizado, porque senão talvez a gente possa, mesmo que inconsciente, se esconder atrás de alguém, pro bem e pro mal. Usar de muleta às vezes, né. Exatamente. Então isso eu não posso, de alguma forma, fazer. Então eu quis realmente, então sou eu sozinho que toco a operação. E até para uma outra questão, para que é uma dica que eu dou, aprendizado. O empresário, ele tem que, mesmo que depois ele vá delegar para, obviamente, não tem como você quer crescer, quer prosperar, ficar o tempo todo fazendo tudo. Obviamente que não. Mas inicialmente que ele tem essa possibilidade, aprender um pouco de cada área. Você tem que aprender, você tem que saber, obviamente, vendas, mas a questão de precificação, a questão financeira, a questão de marketing, a questão do atendimento, tem que saber, até para você cobrar posteriormente, porque se você não sabe, qualquer porcaria que fizerem, você vai achar incrível, Uhum. porque você não tem o conhecimento se aquilo se realmente minimamente está sendo feito bom ou não. Sim. Você não tem nem o parâmetro.
Então, eh, é isso. A evolução, eu costumo dizer que eu tive em 1 ano e pouquinho como empresário, ela foi assim, na questão não de necessariamente de empresa, mas como ser humano. Uhum. Sabe, questão de conhecimento, de autoconhecimento, porque vem tudo junto num pacote, não tem como você separar completamente. Sim. Já Faz começou a falar parte, sozinho tá ou não? entrelaçado. E aí, já começou a falar sozinho ou não? É, O não. empresário tem esse costume, de repente começa a falar as coisas, começar a falar sozinho, alguma coisa muito boa tá acontecendo com você. Entendi. Porque daí você explica nossa, quando me falaram isso, eu falei: "Ih, da onde? Tá louco". Hoje volta e meia eu me pego falando sozinho, eu falei: "Ah, entendi agora". É, e é também, de certa forma, uma caminhada muito solitária. Porque eu posso conversar com vocês que são empresários, eu posso conversar com outros empresários, para tentar pegar boas práticas, enfim. Mas ninguém vai ter um negócio exatamente igual ao seu, no mesmo local, porque tudo isso influencia e impacta, para te passar o caminho das 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 pedras. pedras. Eh, então hoje eu fico mais atento às pessoas que me falam o que eu não devo fazer. "Ó, Bruno, eu fui por esse caminho e aconteceu isso, eu me dei mal". Fique atento, pode ter sido algo comigo, uma hipersensibilidade minha, mas fique atento aqui nesse local, nesse tempo, nessa situação. Eu sou muito mais atento a essas pessoas do que aquelas: "Faça isso, faça aquilo, faça", Hum. porque falar pra fazer é muito fácil. E às vezes a minha realidade é diferente da tua. Como é que eu vou falar pra você fazer algo ou tentar decidir algo por você? Não tem como. Uhum. É impossível, seria leviano também, de certa forma. Então hoje eu me atento mais aos erros dos outros, tentar aprender com os erros dos outros, do que pegar informações de pessoa: "Faça isso". E a pessoa nunca teve, às vezes, uma empresa, Hoje nunca fez nada da vida e tá ali tentando cagar regra, tem muito desculpa o termo. de internet, né, então às vezes o pessoal ali nunca teve uma operação na mão, e ela tenta: "Não, faz isso, toma banho gelado". Ou faz isso aqui. Eu até estava, assistindo até um pouco tempo na hora do almoço, o pouco tempo que eu tenho, eu gosto de produzir também. Então eu Uhum. vejo um podcast ou vejo alguma coisa que eu gosto ali que vai me agregar. Eu estava vendo sobre o Primo Rico, né, ele Aham, falando as sabe. pessoas o Thiago Nigro. Então ele estava falando, eu gosto muito dele, tem outras pessoas aí que eu gosto de acompanhar. Ele estava falando: "Poxa, eu fiquei rico, fazendo o oposto do que me falavam". É, Enquanto as pessoas falavam isso, eu estava trabalhando. Enquanto as pessoas falavam pra mim assim: faça tal e tal exercício, faça isso aqui, faça meditação, faça isso, assim, beleza, super válido, é bom pra tua saúde. Mas não foi isso que que me fez fez você chegar onde chegar ao chegou. ao sucesso financeiro, né, porque sucesso também sucesso pra mim é diferente de sucesso pra você. Exato. Então, falei: "Pra mim ter o meu sucesso financeiro, eu tive que fazer o contrário do que o guru da internet ensina", que é basicamente, acordar cedo, dormir tarde, programar, estudar, fazer meus meios de comunicação, meus meios de venda, porque o que move a empresa é venda, Uhum. né, me gerar um relacionamento ali com os meus clientes, porque se eu de repente só vendo, eu não retenho, não adianta nada. Então isso dali é o que você estava falando agora. Então, pegar esses ganchos, né, hoje nós temos né, eu tenho a oportunidade, graças ao meu pai, graças ao contato que a gente tem junto com os empresários aqui, de pegar empresário ali que tem 50 anos de mercado, e sentar, conversar com ele e falar: faz cara, se você estiver trabalhando menos de 12 horas por dia, você tá no caminho errado fião". Hoje eu estava com o Carlos Caju, da Fox, e daí ele falando: "Pois então", porque ele vai o Carlos vai se ele estiver vendo o podcast amanhã, eu vou comentar sobre esse comentário dele. Ele disse: "Olha, Anderson, aprendi uma coisa com o empresário, se você trabalha, você não prospera, no sentido de só ficar na operação, Sim. Ficar só no tranquilo, operacional não vira. 12 horas, 14 horas, não vai". Não, não dá. E outra coisa também, a gente tem uma vida fora aquilo dali. Não dá pra você: "Ah, agora eu vou focar só no trabalho". Não existe isso, porque você não é só aquilo. Não, Você é né. pai, você é marido, você é amigo, você é filho, você é irmão, você é outras coisas. Aquilo ali é uma parte da sua vida, mas aquilo ali não pode ser o que a sua vida, ou o que você realmente é. E eu acho isso, inclusive
Eu percebo que as pessoas, elas misturam muito e não têm, às vezes, a consciência disso. Você pergunta pra pessoa: "Ai, o que que vo me fale de você, o que que você é?". A pessoa, ela geralmente ela tem a tendência de falar o que ela faz e o que ela tem. E o que ela é, a identidade dela, cadê? As pessoas esqueceram. Ontem nós tivemos um treinamento sobre isso, inclusive, Ontem né, training. tivemos um treinamento Preço. onde eu ensinei sobre como vender a sua imagem pessoal e como vender a sua imagem empresarial. Foi top, foi muito bom. Então é justamente isso, falar de si é difícil muitas vezes, né, mas como a gente estava falando antes, essa romantização que tem do empresário, eh, se você não beleza, você tem tua vida, mas não é uma escolha, uma sentença, né, cada escolha é uma sentença, você tem que ir, né, "Ó, eu tenho o meu período, eu sei o quanto tempo que eu tenho que trabalhar Uhum. para que eu conseguir esse retorno", mas não que você vá ali trabalhar lá 24 horas por dia, às vezes precisa, já quem já nunca passou uma madrugada Alguns momentos, momentos. umas fases. Mas se você fizer isso constantemente, você vai sair prejudicado em alguma área da tua vida, né. Mas essa conciliação, né, que a galera tem que meio que desromantizar, né. Você sim, como você falou, você é marido, você é pai, você é filho, você é irmão, você tem amigos, ok, mas eu também tenho um negócio que depende de mim. Sim, tem que estar lá, não dá pra você largar completamente do terceiros e não saber nem o que tá acontecendo ali. O ditado antigo, né, o do olho do dono engorda o boi, né. Exatamente. E eu percebo que você gosta de comunicar com as pessoas. Na tua opinião, qual a importância do network? Mas o network profissional. Ai, fundamental. Principalmente em cidades menores. Porque em cidades maiores, grandes capitais, eu falo isso porque eu vim de Curitiba, morei lá, bastante tempo. É mais difícil, as pessoas às vezes não te conhecem, enfim. Agora, em cidades menores, apesar de Ponta Grossa não ser tão interior, mas querendo ou não, é uma cidade provinciana. Uhum. Isso eu percebo cada dia mais que é fundamental. As pessoas, elas têm a tendência de comprar no lugar que elas já conhecem, no lugar que elas já vão. É mais difícil de ir ao novo, como acontece em grandes metrópoles. Então, não, eu percebo que realmente, principalmente em cidades menores, inclusive Ponta Grossa, isso é fundamental. Porque ainda tem isso. Quem indicou, você conhece quem é o fulano, sobrenome Uhum. tal. Exatamente. Tem, então e a questão de network também, que eu acho que isso é bem colocado no grupo, inclusive, até por vocês, não é que necessariamente: "Ah, eu fiz um B2B com você, uma reunião com você, que necessariamente vai sair um negócio ali na hora, eu vou comprar". Não é assim que funciona. E muitas vezes, talvez, eu não vou comprar, porque talvez, sei lá, você venda você tem uma loja de roupas femininas. Obviamente, né, eu não vou comprar. Mas eu posso indicar para alguém: "Ó, lembrei do", né, às vezes numa conversa ali: "Nossa, olha, tem uma pessoa do grupo que faz isso". Então, é mais do que necessariamente é realmente expandir. Sim. É mais do que a relação só das pessoas que estão ali participando, e vai para uma outra questão de indicar aquela pessoa que você conheceu dentro do grupo, porque ninguém vai indicar quem não conhece, Sim, para outras pessoas de fora. exatamente. Você tem autoridade para falar que você fez bastante B2B, né. Então, bom E dizer ter uma reunião informal. encontro informal lá. E o pessoal falou muito bem desse encontro, até hoje eles falam daquele encontro lá. Ai, Até hoje. né. Então, mais de 50 empresários, Mas a reuniões, assim, antes usa, impressa não, não tem espaço, tem espaço, a gente vai dar o jeito. Se sobrou espaço, as pontas, 50 pessoas juntas, né, graças a Deus, Mas é exatamente foi isso. Então, só. uma única vez você conseguiu ali mostrar sua empresa, né, para mais de 50 empresários, né, da região aqui, do nosso sistema de negócios. E como é que isso agregou para a tua empresa, né? Como é que o Sistema RN Brasil agregou hoje para Empório Del Sante e para o Bruno? Porque através, né, por trás de um CNPJ tem um CPF.
Uhum. Então, gostaria de ouvir de você, né, um feedback aí da tua estadia aí junto conosco. Como eu falei, principalmente cidades realmente menores, isso é primordial, mas eu diria que mais do que isso, quem não é visto não é lembrado, e isso vale para tudo, para rede social, para network. Então é feito as reuniões. Se você só entrar no sistema e não participar de alguma forma, o sistema ele não vai fazer nada por você automaticamente, como a vida não faz nada por Hum. você automaticamente. Se você pagar a academia e não for, você não vai ficar Não vai sarado. ficar sarado. Exatamente. É isso aí. E o sistema é a mesma coisa. A academia vai te dar as ferramentas, os equipamentos para você chegar ao resultado, mas a ação, a movimentação é você quem tem que fazer. E o sistema é a mesma coisa. Então, se você entrar e não fizer nada, o teu resultado vai ser nada. Exatamente. Se você entrar, e claro, na medida do possível, que eu digo porque a gente também tem outras coisas, né, vida fora, mas pegar um tempo para aquilo, minimamente estar nas reuniões, porque nas reuniões as pessoas te conhecem, tem, as apresentações das suas empresas, nas rodadas de negócios, então você está ali, conhecendo esse fazendo ser conhecido por 49 empresários cada reunião. Só o fato de você estar minimamente no dia dos encontros já é um passo. Agora, se nem estar lá para falar da sua empresa você não estiver, Tem sentido. aí realmente fica difícil, fica complicado. Exatamente. Mas a questão de network eu acho que é essencial, fundamental e é o E. É o network, e rede social, e divulgação, e evento, e é o E, não é nem o ou. A gente acredita que vocês também, são assim, e pelo que eu converso com a grande maioria dos empresários, você levanta pensando qual é o pulo que você vai ter que dar naquele dia. Ponto. Não tem nada resolvido. "Ai, agora eu vou ficar aqui de boa, pois pelo meu próximo ano a minha empresa vai vender no automático". Automático não existe nada. Eu acordo todas as manhãs pensando: "O que que eu vou fazer Hum. pra, né, pra engrenagem rodar". Sim. E ao mesmo tempo que isso pode parecer, de repente, para algumas pessoas quem gosta da zona de outra coisa, gente, empresário ser empresário é para todo mundo, não é. Não é, gente. A pessoa gosta de uma comodidade, gosta do conforto, detesta, Relacionar-se com pessoas. gosta de estabilidade, não gosta de gestão da pessoa. Amigo, fica no CLT, fica, sabe? E aí vem uma outra questão, você tem que ter um mínimo de autoconhecimento para você entender, isso, se entender, e não tem nada de errado nisso. Mas achar que tudo é para todo mundo, não é. É, se você quiser que seja, porque ninguém nasce médico, ninguém nasce engenheiro, as pessoas elas se Trabalho. tornam, Exato. mas você tem que querer, Exato. porque se você não quiser e você achar que no automático pode ser pra você, não, no automático nada vai acontecer. Então é desafiador, todos os dias a gente pensa: "O que que eu posso fazer hoje? Onde que eu posso melhorar? Onde que eu tô errando?", que nem eu comentei, né, daquilo de perguntar para as pessoas, não quero que você me diga o que eu tenho que fazer, eu quero que você me diga o teu erro, o que você fez que não deu certo para que eu não cometa ele. Entende? Que já é meio caminho andado. Eu sabendo das possíveis questões que eu posso encontrar. Já desvia. Já desvi. Isso aí. Exatamente. Bacana. E você é bem ativo nas redes sociais ali também, né? Então, hoje eu vi que você tem alguns canais, né? Tem Uhum. os canais ali da rede social, tem o canal do networking, tem o canal da venda direta, Sim. né? E como que você soube começou a usar, né. Então, porque tem muitas pessoas ali que têm rede social, mas não vendem por lá. Tem muitas pessoas que têm uma loja bonita, linda, maravilhosa, mas não tem um bom atendimento. Tem, né, tem nossa, eu tenho vários canais, mas eu não consigo vender. Então, como é que você usou dessas ferramentas a teu favor, mesmo em um curto espaço de tempo, para você começar a ter o teu nome, até você começar a se posicionar no mercado, né, porque como você falou, o sistema de networking, ele te entrega as ferramentas. O mundo, ele também te entrega as ferramentas, mas você também tem que saber usar, Tá. né. Então, como é que você começou a usar essas ferramentas e por que que foi importante essas ferramentas para que você virasse a tua chave aí?
É pelo E, não tem como, porque já é desafiador você estando no máximo de lugares possíveis. Se você resume a um lugar: "Ah, tô só com a loja física aqui e não tem mais nada", esquece. As coisas mudaram, os tempos são outros, não tem como. Se já não é fácil, digamos, você estando em todos os lugares, você achar que vai estar em um, então hoje tem a loja física, tem a loja online, tem a questão de redes sociais, e quando eu falo redes sociais, eu não falo só Instagram. Sim. A gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá no Kawaii. Tem o WhatsApp, mas isso hoje em dia já é normal, mas além disso, nós temos um grupo também de WhatsApp, que tá a link na bio do Instagram. Então toda novidade, preço especial e tudo mais, a gente posta, eh, no grupo exclusivo do WhatsApp. E é isso, você tá no máximo de lugares. Além disso, a gente faz, as degustações, que também é uma forma de atrair, Mas todos são clientes. Não, as degustações, via de regra, a gente faz uma vez por mês, degustação gratuita. Uma vez por mês, via de regra, no primeiro sábado do mês. Esse mês em específico nós vemos no segundo, porque o primeiro sábado era Dia da Mulher. A gente ia fazer no Dia da Mulher, porque é que esse mês teve Dia da Mulher e Dia do Consumidor, em 2 sábados, caiu exatamente. A gente ia fazer, mas eu tive, eh, um compromisso pessoal, e aí tudo na vida são escolhas. Sim. Então a loja abriu, minha colaboradora estava lá trabalhando, mas eu fui participar desse outro compromisso que eu tinha pessoal, que é literalmente uma vez na vida que acontece, não na minha, mas no das pessoas que que estavam ali. E aí a gente acabou, resumindo, fazendo nesse último sábado agora, no segundo sábado. Mas, via de regra, é sempre no primeiro sábado de cada mês. E aí a gente acabou não fazendo em dezembro, janeiro e fevereiro. Dezembro por conta da época de Natal, que realmente para nós é um mês completamente apartado do resto do ano, para o nosso negócio, para o nosso nicho. E aí janeiro a gente fechou alguns dias ali no iniciozinho, por um recesso, né, alguns poucos dias, então por isso que a gente não fez. E fevereiro, porque ainda início de ano, demora tem Vai esse engrenar. tempo, querendo ou não, é aquela coisa, assim, depois do carnaval, comercialmente falando, quer você queira, quer não, quer você aceite, quer não, pela A grande massa pouca experiência, sei lá, que eu tenho de 2 anos já passando por esses períodos, é assim que funciona. Uhum. Então, mas resumindo, é basicamente todo primeiro sábado de cada mês. A gente sempre coloca rótulos diferentes, eh, tem a parte também que às vezes a gente coloca comida junto. Esse último foi só frisante e espumante, mas a gente já fez degustação com queijo da Serra da Canastra, aí a gente faz parcerias, então a gente já fez degustação com Pipoca Gourmet, que é uma pessoa inclusive de dentro do grupo. Uhum. A gente já fez degustação com chocolate, então é espumante e chocolate. Então já teve várias, Bacana, bacana. É, eu vejo volta e meia o pessoal, né, quando vai visitar a tua loja, tira uma foto ali, já tiveram algumas fotos do dia de degustação. Então é uma forma de são canais de vendas, né, para que você consiga a empresária tem que ser multicanais. É como você falou, tem que estar na rede social, tem que estar ali, no B2B, né, que, né, exato. fazendo ali, né, frente a frente com as empresas, né, porque é isso que movimenta. A empresa que não vende quebra. Então a E gente precisa sempre estar atento, né, e empresário que se acomoda, não só o CLT, né, CLT que é não, o empresário às vezes é acomodado, e sim. aquele que se acomoda, cara, a onda leva, né. E aí também dosar também as coisas que você faz de alguma forma. Por exemplo, as degustações. "Ai, Bruno, por que que não é toda semana?" Porque o ser humano ele não dá valor se você fizer as coisas sempre facilmente, porque ele pensa: "Ah, eu não vou hoje porque semana que vem tem. Ah, não vou essa semana". Então como é uma vez por mês, ele vai pensar: "Bom, imagina, a gente ficou 3 meses agora sem fazer de fim início de ano. Se a pessoa não foi em novembro, ela só teve a oportunidade de ir de novo em março, Hum. 4 meses depois. E agora, por exemplo, ela não foi agora, ela só vai ter a possibilidade de um mês depois. Então, um mês depois a pessoa já pensa: "Opa, acho que eu vou", né, a gente tem que ser estratégico. "Eu vou aproveitar, porque senão só daqui um mês", não é uma coisa que acontece Sempre. sempre.
E aí como a gente troca os rótulos, também tem isso. Então, opa, se eu não for agora, aquele rótulo não vai repetir, ele vai colocar no rótulos novos lá na degustação, mas aquele já foi. Então a gente também precisa dosar para não ficar too much, isso meio que em tudo, né. Você pega, vende pelo WhatsApp, beleza. Fique mandando WhatsApp todo dia para o teu cliente de produto, o cara vai te bloquear. Uhum. Gente, vamos ser honesto. Uhum. Fique toda hora fazendo uma única ação, a mesma coisa, as pessoas Japão. fato. Uhum. Principalmente quando você manda, porque uma coisa é você postar nas suas redes sociais, as pessoas vão visualizar caso elas queiram. Ali você tem que ser ativo, não tem como, todo dia, story, feed e tudo mais. Mas daí a pessoa está vindo até você. É diferente, ela pode escolher não visualizar. Agora, já pensou você mandar a mensagem no WhatsApp dela direto, todo dia, 10 coisas? Fulano, chegou isso, ó, tem, esse aqui tá com preço especial. Ela é daí ela atua no setor de interesseira do que interessada. Você tem que dosar as coisas para não ficar, então assim, você tem que estar ali aparecendo toda hora, senão as pessoas te esquecem, Sim. e ao mesmo tempo você não pode ser a pessoa chata. Então você tem que ver quais os canais que você usa, canais que as pessoas vão até você, você pode postar toda hora que você tem escolha. Canais em que você manda para a pessoa, você tem que, dosar um pouco para não ser Uhum. too much, digamos assim, e acabar não fazendo o efeito contrário, né, ao invés de Tá você repelindo a pessoa. exatamente, ao invés de trazer a pessoa junto e ganhar a venda, você literalmente perdeu o cliente. Sério, perfeito, Bruno. Bruno, muito obrigado por você estar junto conosco. A tua história é muito legal, muito bacana, inspiradora. Rápido. Passando aí nessa rápida, viu? É igual um encontro formal. É isso. É igual um encontro formal, é a dinâmica. Você passa a hora que nem vê. Mas muito obrigado por você ter, né, vindo até nós. Muito obrigado por você ter se empenhado junto com o sistema RN Brasil. Você entendeu o que que é o sistema, né? Você entendeu que a gente traga as ferramentas para que você faça. A gente dá os encontros, as oportunidades de você ser visto, das pessoas irem até a sua empresa. E isso, né, eu sempre falo, o trabalho devolve, né? E Independente. esperamos que o Bruno esteja mais um ano com a gente aí, né. Eu Mais um, eu acho, ele vai, a gente vai expandir, né, e a nossa ideia é expandir, logo vamos ter em Curitiba, logo vamos ter em outros lugares, então toda vez que você for viajar: "Olha, eu tô aqui", bata uma foto e mostra pra gente: "Ó, legal", porque é isso que é o bacana, né, a nossa essência aqui é fazer, né, movimentar a economia local, é fazer com que os empresários se aproximem, gerem rapport, né, gere esse relacionamento empresarial, como você bem falou ali, não adianta você querer vender goela abaixo aquilo, né. Não, eu preciso me conectar com você. Às vezes eu não visto né, como você falou ali, não visto um vestido feminino, né, eu não uso ali, eu não bebo, por exemplo, eu não bebo, Uhum, mas eu sei quem bebe, exato. né, eu sei ali, conheço alguns empresários que às vezes vão dar de presente, ou às vezes que vão, fazer uma cesta né, para os colaboradores, então é exatamente isso, é se conectar. Se eu conheço a tua qualidade, se eu conheço os teus produtos, conheço o teu CPF, né, aí sim, eu gero a conexão e isso acaba ali gerando negócios, né. Então muito obrigado por você ter abraçado o Sistema RN Brasil, por você ter se empenhado em estar junto conosco, né. Fica o convite para você estar mais um ano junto conosco aqui também. E eu gostaria que você deixasse, né, olhando ali para tua câmera agora, Tá. não fala um conselho, mas algo para que aquela pessoa, às vezes, que está acomodada, ou às vezes aquele empresário ou CLT mesmo, para que ele vire a chave ali e tem essa coragem, né, para fazer valer. Então, agora é com você. Deixa eu pensar um pouquinho nas palavras, eh, que eu vou dizer, mas eu não vou nem falar necessariamente como empresário, mas como vida. Que talvez algumas pessoas não perceberam ainda. Eu confesso que hoje eu percebo, depois de muito autoconhecimento, terapia, mas que o meu pensamento não foi também sempre esse, que eu não tinha, esse conhecimento que é: nós estamos aqui na Terra para 2 coisas.
não vou falar em ordem, mas uma delas para evoluir, para crescer, e a segunda para servir. Ponto. Qualquer outra tarefa terrena, ela vai migrar disso. A gente tá aqui para isso. Então ficar acomodado vai contra um dos princípios da vida, que é o crescimento e evolução. Não tem como. A gente tá aqui para isso. Então talvez quem ainda não percebeu, há tempo. Tem tempo e quanto antes você fizer, melhor, porque como tudo na vida, quem chega primeiro bebe Água. água limpa. Então nunca é tarde para você começar algo diferente ou para você se ligar, dar esse estalo disso. Mas quanto antes se você tá nisso, nessa inércia, quanto antes você agir, quanto antes você se movimentar, melhor. Maravilha, Bruno. É essa. Mais uma vez, muito obrigado por você estar junto conosco. Espero que, né, todos os membros, né, quem acompanha o nosso podcast, ele consiga pegar esses pontos, né, que são pontos de inflexão, né, para você poder virar essa chave. E até fico pensando, né, as pessoas às vezes elas se acomodam tanto, né, que elas ficam pensando: "Poxa, o que que eu vou fazer?". Como você falou, empresário ele vai lá, é um não por dia. Exatamente. E você precisa fazer. Pra você ter uma ideia, principalmente eu que tenho comércio, acho que todo mundo que tem comércio, mas eu falo de comércio porque é o que eu tenho. Eu abro a minha porta da loja com 0 vendas diariamente. Eu tenho que correr Tem que correr a pra fazer. dia. Eu não sei quanto vai vender amanhã. Por enquanto é 0. Uhum. Entende? Então, literalmente amanhã, a hora que eu abro a porta, é que eu vou É. fazer as vendas. Não vem antecipado. As vendas de hoje já acabou, já finalizou. E amanhã eu tenho que pensar exatamente o que eu vou Todo dia é o primeiro fazer. dia. Então, mas e que bom que é assim, né? Sim, esse tem que Que ser. bom, não tem. A gente, por mais que a gente pensando friamente queira a zona de conforto por ser mais quentinha, Até ela vira monotonia. exato, a gente só evolui no desconforto, quer queira, quer É, não. é isso. Tá certo. Cara, muito obrigado então pela tua participação mais uma vez. E como nosso lema, vamos crescer juntos! É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o Obrigado, RNcast. pessoal. Até mais.